Bom, então, nas últimas 4 aulas andámos a ver como é que se resolvia o problema da advexodifusão partindo do princípio que conhecíamos a equação e usando séries de Taylor para passar da equação diferencial para uma equação algébrica. E depois aplicámos a um caso, e fizemos isto tudo para um caso unidimensional, e portanto eu disse-vos que no caso unidimensional, e vocês sabem, a dificuldade não é semelhante à do 2D ou 3D, ou digamos, os conceitos são os mesmos, o 2D tem mais trabalho, o 3D tem mais trabalho. Isso foi implícito, depois eu vou-vos mostrar que precisa de algumas subtilezas, mas não é nada especial. E depois vimos para o caso unidimensional e vimos o caso explícito apelino com correio igual a 1 e difusão igual a 0 e vimos que nesse caso nós tínhamos a solução exata. Depois tínhamos visto que, a série Taylor diz, quanto mais pequeno é o passo no tempo, em princípio melhor é o resultado, quanto mais pequeno é o passo espacial, em princípio melhor é o resultado, e então baixámos o número de Courant, que equivaleria a baixar o passo no tempo, e quando passámos para Courant 0,5, aí passámos a ter difusão numérica. E depois vimos o que era a difusão numérica, e vimos que a difusão numérica aparecia porque a difusão numérica aparecia-nos porque a nossa mancha, portanto nós começámos por pensar que tínhamos um canal, concentração 0 em todo o canal, concentração 1 numa célula, com um Courant 0,5, queria dizer que aquela mancha se vai deslocar num passo do tempo, vai se deslocar de uma distância que é metade do passo espacial, portanto a velocidade vezes o ΔT é metade do ΔX, e então esta mancha iria deslocar-se para aqui. E quando nós calculamos a concentração, dizendo que a concentração é a massa que está dentro de uma célula, que é esta, a dividir pelo volume da célula, nós ficamos com uma concentração que é metade. E, portanto, o modelo não podia fazer melhor que isto. Ficamos com metade, depois isto continua a andar, o programa continua-se a manter e passamos a ter a concentração começa a cair, apesar de nós estarmos a dizer que a difusão era 0. E isto porque é que aconteceu? Aconteceu porque a nossa malha era demasiado grosseira para descrever aquela mancha. Portanto, a mancha é como uma fotografia digital, digamos. Se nós quisermos descrever uma fotografia digital com poucos pontos, a fotografia fica toda pixelizada e não fica com boa resolução. E se a pessoa mexer a fotografia um bocadinho, aquilo baralha a fotografia toda, não difunde a fotografia toda. Portanto, quanto mais pontos nós tivermos para descrever uma fotografia, melhor. Aqui é exatamente a mesma coisa. Este problema existe sempre. Ele é tanto menos grave quanto mais fina for a malha. Portanto, o que nós temos que fazer é usar uma malha fina. E isso é aí que está a dificuldade dos modelos matemáticos. Portanto, a dificuldade prática. É por isso que nós precisamos de computadores que sejam poderosos. Enfim, atualmente já não é grande problema, os computadores mais caros. O que é mais caro no computador é a placa gráfica, que serve para jogar, para fazer jogos e tal. Portanto, a parte séria do computador agora é a parte mais barata. Mas, portanto, nós precisamos de um computador que tenha muitos pontos de tal. Portanto, tem que ter bastante memória e para processar aquela memória toda tem que ter velocidade tal. E, portanto, isto resolve-se baixando o passo espacial. Qual é o passo espacial que nós temos que ter? Uma mancha deve ser descrita de preferência por 100.000 pontos. Se nós descrevermos uma mancha com 100.000 pontos, podemos andar com ela para baixo e para cima numa malha e ela vai se manter. Ou então, a outra alternativa, quando nós temos manchas muito mais pequenas do que a malha, e isso pode acontecer, então uma alternativa é termos um modelo lagrangiano. E há situações em que nós não conseguimos baixar a malha até onde queremos. Por exemplo, os modelos meteorológicos, eles prevêem bem a temperatura, mas a chuva eles não prevêem bem. É por isso que vocês ouvem todos os dias de manhã as previsões da meteorologia e dizem a temperatura da Leiria vai ser 19, a Lisboa vai ser 18, tal, eles dão precisão até ao grau
não dão décimas, mas dão diagonal, e depois dizem o céu vai estar encoberto, vai estar sol, vai chuva, aguaceiros, mas ninguém vos diz qual é a quantidade de chuva que vai cair. Eu só vi uma vez uma previsão de meteorologia no Brasil, e não sei se estava certa, se estava errada, em que diziam vão chover 13 milímetros. E porquê é que não fazem isso? Não fazem isso porque as nuvens são mais pequenas do que a malha. Um modelo meteorológico em Portugal corre tipicamente com 9 km de passo espacial, 9, 10 km. Às vezes há modelos para algumas regiões que correm com 3 km de passo espacial. Mas, portanto, o passo espacial é sempre da ordem dos quantos quilómetros. E nós vemos que de vez em quando há nuvens que dão chuva, que são nuvens que têm uma dimensão às vezes mais pequena do que essa. E então é difícil simular as nuvens nos modelos meteorológicos, a não ser quando o céu está todo coberto de nuvens, e portanto aí não há problema. Aí temos uma grande nuvem que é bem descrita pela malha. Mas pode acontecer que a pessoa tenha muitas nuvens e todas elas são mais pequenas do que a malha. E é por isso que eles têm dificuldade em prever a chuva. A malha é 9 por 9? 9 por 9 km. E depois tem, na altura, nas pessoas na atmosfera, tem para aí umas 50 camadas. Eu não tenho o número ao certo, mas já de ser para aí à volta de 50 camadas. E, portanto, então, no modelo, a malha deve ser a mais fina possível. Depois vimos que se o Corão fosse 2, então, nesse caso, começávamos a obter números estúpidos. E, portanto, vimos na altura que tínhamos um modelo que era instável. E vimos que quando o Corão é 2, então, num passo de tempo, a pluma, a gamancha, passa por 2 células. E nós, nas nossas contas, quando estamos a calcular o que se passa num ponto, dizemos que o que se passa num ponto é a função dele próprio e dos 2 vizinhos. Ora, se eu tiver Corão igual a 2, o que se passa neste ponto vai ser função de qualquer coisa que está 2 células para trás, porque num passo de tempo, aquela pluma, aquela mancha percorreu 2 células. E, portanto, eu estou a dizer aqui uma coisa que não pode fazer sentido. E é por isso que o modelo instabiliza. Portanto, os matemáticos têm para explicar a estabilidade dos modelos têm uma teoria toda completa, mas a instabilidade aparece sempre que nós violamos um princípio físico. Portanto, nós quando dizemos uma coisa e fazemos outra, aquilo dá origem à instabilidade. E, portanto, vimos então aparecer a instabilidade e vimos que o modelo era instável quando aparecia um erro, e esse erro, em vez de baixar, continuava a crescer. Portanto, e continuar a crescer significa que vai gerando números cada vez maiores e, a certa altura, os números não cabem no sistema, no computador, portanto, a matiça e como é que se chama? Quando nós representamos no computador tem não sei quantos dígitos para representar um número. Quando o número é tão grande para o representar precisava de mais dígitos, então aí o computador começa a dizer que aquilo não é um número e rebenta. Depois cada sistema operativo faz uma coisa. Atualmente no Windows começa a escrever, um número, escreve N/A, not a number. NAN, not a number. E portanto, aqueles já não são números, mas continuar a fazer contas até ou fazer uma operação estúpida que ele tem de parar. Portanto, os modelos, quando são instáveis, não tem problema. Não tem problema, quer dizer, não tem problema para o utilizador dos resultados. O resultado é estúpido, mas não é utilizável sequer. Quando temos difusão numérica, o resultado está errado, mas até pode ter um bom aspecto. E portanto, aí é um resultado perigoso, porque é um resultado bem enganador. Portanto, depois vimos o que eram as instabilidades, depois vimos, já não vimos o método das diferenças centrais. Não, este não vimos. Ficámos ali no outro slide. Então, eu hoje vou-vos mostrar aqui o método das diferenças centrais e depois vamos fazer as mesmas operações, ou repetir isto que dissemos nestas 4 aulas, vamos repetir não partindo da equação diferencial, mas partindo dos volumes finitos e de um balanço a um volume, calculando os fluxos, o que entra e o que sai,
e, portanto, o princípio de conservação. Como se nós não soubéssemos o que é uma equação diferencial. E aí é tudo mais fácil. Aí torna-se tudo mais intuitivo. Todos estes erros que eu vos, todas estas dificuldades que eu vos descrevi, passam a aparecer explicitamente. A pessoa vê mesmo que estava a fazer mal. E, portanto, os métodos numéricos não têm que ser feitos, ou os melhores modelos matemáticos normalmente não são feitos por matemáticos, porque há esta ligação à física que os matemáticos normalmente não fazem tão bem como quem lida com os problemas. Ok, então, se eu, em vez de fazer um método Poina, se eu viesse cá atrás, e lembram-se que portanto, nós vinhamos às diferenças centrais, às séries Taylor, e associávamos portanto, desenvolvemos a função ou série a partir de um ponto, dizendo que o valor num ponto, à esquerda, por exemplo, era o valor do ponto menos ΔX palpável. E o valor à direita era não sei o quê. Era mais ou menos a mesma coisa, não é? E depois subtraímos uma da outra e obtivemos a diferença, a chamada diferença central. O dCdx era o valor à direita menos o valor à esquerda dividido por 2ΔX. E, portanto, era um método com precisão de segunda ordem no espaço. Portanto, lembram-se disso. E este princípio seria um método melhor do que o método Poina, porque tinha precisão de segunda ordem no espaço e portanto, seria melhor. Se eu fizer isso e substituir na equação, então eu chego a esta expressão. Portanto, nós vimos isto na altura, até no slide lá para trás. E, portanto, quando eu tenho diferenças centrais e um método explícito, eu vou dizer que a concentração de um ponto I em T mais ΔT vai ser este coeficiente vezes o valor à esquerda, mais este coeficiente vezes o valor do ponto, mais este coeficiente vezes o valor à direita. Portanto, é sempre igual. O novo valor num ponto, no novo instante de tempo, é uma função dos três vizinhos. Se for explícito, os três vizinhos no instante t, se for implícito, os três vizinhos no instante t mais ΔT, se fosse semi-implícito, ou Crank-Nicolson, seria uma média dos dois. E então, se eu disser aqui de novo que a difusividade é zero, se eu disser que a difusividade é zero, eu tenho só a advecção, este termo aqui desaparece, isto aqui desaparece, e este desaparece, e agora faço as mesmas contas, portanto, tenho o ponto I, o I-1, I-2 e I-3, portanto, os pontos para a esquerda, os pontos para a direita, e vou começar no instante zero, no instante inicial, vou dizer que tenho zero por todo lado, menos no ponto I que tenho 1, e agora vou fazer as contas para o primeiro passo-tempo, segundo passo-tempo, terceiro passo-tempo e por aí adiante. E isto aqui deve ser com um Correio igual a 1, porque acho que é assim daqui dizer. E o que é que eu obtenho? Se eu fizer o Correio igual a 1, obtenho, pois exatamente, isto é o ΔT sobre ΔX igual a 1. Como aqui aparece o ΔT sobre 2ΔX, isto aparece, este termo dá 0,5. E eu fazendo as contas, isto dá 0 menos 0,5 no ponto à esquerda, 1 no ponto que eu estou a calcular, 0,5 e 0, depois o 0 nos outros. E depois continuo a fazer as contas e os números são cada vez mais estúpidos. Então, o que é que se passou aqui? O que se passou aqui, vamos ver, é que, bom, é fácil ver porque é que isto ficou assim. Isto ficou assim porquê? Porque quando aqui tenho um termo,
que tem coeficiente menos o delta 3 sobre 2 delta x. Portanto, menos 0,5 do número de Coulomb. Só uma dúvida. Porquê que ele do lado esquerdo fica positivo? Se for um canal, ele devia ficar negativo, não é? Aqui, Não, no I menos 2. no I menos 1 E 2 também. e 2. Porquê que ele ficou negativo? O que... Está positivo, não está positivo. E ele está positivo. Isto o que eu queria que acontecesse, ou está a acontecer na natureza, é, eu tenho um canal e ponho aqui uma concentração e tenho um escoamento, ou tenho velocidade aqui assim, e portanto esta mancha deveria deslocar-se por aqui dentro. Era o que eu queria. E eu queria que esta mancha viesse por este rio abaixo, digamos. E eu tenho aqui, portanto, fiz as contas todas com a equação da advecção de difusão e eu estaria à espera de ver a concentração aumentar por aqui abaixo. E o que é que está a acontecer ali? Ela, do lado de baixo, logo na primeira iteração, do lado de baixo, ela até aumentou 0,5. Portanto, este comentário está a fazer-se para aqui e esta mancha até aumentou um bocadinho aqui a concentração. Mas, no ponto onde eu estava, não aconteceu nada. Não se alterou, tinha 1 e manteve-se 1. E no ponto da esquerda, fiquei com menos 0,5. Logo, porquê que eu fiquei com menos 0,5? Porque eu estou a dizer, quando fiz aquela discretização, eu disse que a nova concentração no ponto I é o valor da esquerda vezes 0,5 menos o valor à direita vezes 0,5. Portanto, quando eu venho a este ponto aqui, eu venho aqui a este ponto e digo que o valor que eu vou ter no instante de tempo, ao fim do intervalo de tempo, é o valor que eu cá tinha, que é 0, mais 0,5 vezes o valor à esquerda, que é 0, portanto continua a ser 0, menos 0,5 vezes o valor à direita. E eu à direita tinha 1. Portanto, eu vou dizer que aqui vou ter qualquer coisa menos, e ficou menos 0,5. Então, quando eu somo a linha toda, isto tudo somado dá 1. Isto continua sempre a dar 1. Portanto, eu comecei com uma quantidade que era 1 e eu estou a distribuir aquilo pelas células com os valores que são todos estúpidos, mas todos somados continuam a dar. Portanto, aquilo está certo. Não é com o sistema financeiro internacional. Aquilo ali continua a dar sempre a mesma quantidade. Então, o que é que eu fiz aqui mal? É difícil para vocês agora verem, mas depois, quando formos ver isto fisicamente, como deve ser, como vimos em mecânica dos fluidos, é fácil de ver o que é que se fez aqui mal. A advecção, vocês lembram-se de fluidos, que é a diferença entre o que sai e o termo da advecção, quando eu digo dc dt mais v dc dx igual a qualquer coisa, este termo escrito aqui é a diferença entre o que sai e o que entra de um ponto. É a diferença entre o que chega e o que vai embora. É o termo da advecção. E vamos ver isso melhor já a seguir. Então, o que é que eu digo? E o que sai é a velocidade aqui vezes a concentração na face da direita. E o que entra é a velocidade aqui vezes a concentração na face da esquerda. Com estas diferenças centrais, o que eu estou a dizer é que o que sai, eu estou a dizer que num ponto, o que eu vou ter é isto vezes a concentração à esquerda, menos esta coisa vezes a concentração à direita. Portanto, já vamos ver isto melhor. Portanto, o que eu estou a dizer é que num ponto, um ponto vai depender do valor à esquerda e do valor à direita. E portanto, o valor à direita aparece um sinal de menos. Então, quanto maior for a concentração que eu tenho aqui à direita, menos concentração vou ter à esquerda. Não é? Porque aparece menos o valor da direita. E isto está mal. E isto fisicamente não faz sentido. E então, é isto que é responsável pelo valor negativo. Mas
Eu já vou pôr. É o valor positivo, professor, porque se ele está aí para a direita, se por exemplo o canal tem um corrente, não é? Pois, vai levando para a direita. Mas vai deixando vai deixando o tal rastro negativo. Porquê? Porque quanto maior, o que esta equação diz é, quanto maior é a concentração que eu tenho à direita de um ponto, quanto maior é a concentração que eu tenho a I mais 1, quanto maior for a concentração que eu aqui tenho, é ali o CI mais 1, vamos supor que isto é o I, é o que eu estou a calcular, isto é o I mais 1, isto é o I menos 1. O que aquela equação me diz é, quanto maior for a concentração CI mais 1, mais pequena vai ser a concentração aí, porque eu tenho aqui um sinal menos. Está certo? Então, quando esta concentração aqui é 1 e esta é 0, isto vai dar origem a uma concentração negativa aqui. Porque eu aqui tinha 0, não posso tirar nada, eu vou dizer que a nova concentração é a velha, é 1 vezes I, menos qualquer coisa. Se a concentração inicial era 0, se eu retiro qualquer coisa a 0, fica negativo. E, portanto, isto é a violação de uma propriedade da advecção, que é a propriedade transportiva. A advecção só pode transportar informação de montante para jusante. É o que tu estás a dizer. Se a água vem daqui para aqui, a mancha vai daqui para aqui. A velocidade só pode transportar informação no sentido da velocidade. E nunca no sentido contrário. Este ponto, nunca pode saber qual é a concentração daquele através da velocidade. Através da velocidade, se eu abrir aquela porta, se o ar for dentro da sala para a rua, eu nunca vou saber se na rua cheira mal ou se cheira bem. Porque o ar vai daqui para lá. Eu não posso saber se cheira mal ou se cheira bem. Portanto, a advecção só me vai trazer informação sobre o ar que está lá fora, se o ar vier de fora para dentro. Portanto, a advecção transporta informação só de montante para jusante e nunca no sentido contrário. É a propriedade transportiva da advecção. Estas diferenças centrais violam essa propriedade, porque fazem com que o ponto I dependa do ponto I mais 1 através da advecção. Ora, se o ponto depende do ponto seguinte através da advecção, então esse ponto vai saber o que está. É assim que esse ponto sabe o que é que está a passar a jusante. E isto tem que estar entrado. E portanto, é a violação da propriedade transportiva da advecção. E nós vamos pôr isto baseado, então, no princípio de conservação, e isto aparece tudo melhor. Outra maneira de olhar para isto é através dos coeficientes, do sinal destes coeficientes. Nós já tínhamos visto, quando era com o Apoinder, que, por acaso eu não vi, porque não chamei a atenção. Bem, mas já lá vamos. Por advecção ou por difusão, a concentração num ponto, se eu tiver, imaginem que ninguém gosta de viver ao pé de uma lixeira, nem ninguém gosta de viver ao pé de uma estação de tratamento, nem ao pé de uma zona qualquer que receba poluentes. E ninguém gosta de viver lá, porquê? Porque nós sabemos que se a poluição aumentar num ponto, nos pontos vizinhos, ou eventualmente não acontece nada, ou se acontecer alguma coisa, é a poluição aumentar também. Portanto, quando eu tenho advecção ou difusão, se a concentração aumentar num ponto, nos vizinhos, ela ou aumenta também, ou, na melhor das hipóteses, não acontece nada. Agora, o que nunca acontece é eu melhorar a qualidade do ar ao pé da minha casa por ter uma lixeira ao pé da minha casa. Isto é, se eu tiver uma lixeira ao pé da minha casa, não pode vir nada de bom. Pronto, se eu disser isto assim, qualquer pessoa acredita, não precisa vir à universidade para acreditar nisto. E estes são realmente os melhores argumentos para convencer as pessoas que vêm à universidade. Então, isto traduzido em números, que o negócio de engenharia são números, traduzido em números, o que é que isto quer dizer? Se a concentração num ponto, portanto, a concentração num ponto, ou o valor num ponto,
só pode depender dos vizinhos, ou através de coeficientes que são ou nulos ou positivos. Portanto, aquilo que eu acabei de dizer, matematicamente diz, ou implica, que a concentração num ponto só pode depender da concentração nos vizinhos através de coeficientes nulos ou positivos. Se o coeficiente for nulo, o que é que isso quer dizer sobre a concentração num ponto? Vamos supor que este ponto depende do ponto I-1 através do coeficiente nulo. Isso significa que este ponto não depende do I-1. Eu posso fazer o que quiser na lixeira ao pé da minha casa, que não acontece nada na minha casa, porque o coeficiente é zero, aquela poluição da lixeira pode ir sempre a subir, e não acontece nada na minha casa, porque o coeficiente é zero. Portanto, quando o coeficiente é zero, quer dizer que a contaminação num ponto é independente de outro ponto. Se o coeficiente for negativo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto maior, se o coeficiente for negativo, que era o caso que eu tinha aqui, quanto maior é o valor naquele ponto, mais baixo vai ser o valor no meu ponto, no ponto onde eu estou. Portanto, se a poluição na minha casa dependesse da lixeira que lá está ao lado por um coeficiente negativo, então quanto mais lixo pusessem na lixeira, melhor eu estava. Menos poluição eu tinha. Portanto, isso não pode ser. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu, mesmo sem saber o que é que eu estou a fazer, quando eu estou a falar da advecção, e por difusão é a mesma coisa, eu tenho que ter sempre, estes coeficientes têm que ser sempre positivos ou nulos. Ou são positivos ou são nulos. Ora, neste método, aqui, das diferenças centrais, se eu não tiver difusão, este coeficiente é sempre negativo. E, portanto, isto tem que dar sempre asneira. E é aí e ele é negativo porquê? Porque estou a dizer que a concentração num ponto depende do ponto adjacente. Estou a dizer que a concentração do ponto I depende do ponto I mais 1. E é aqui que eu estou a violar a propriedade transportiva da advecção. A concentração, por advecção, um ponto nunca pode depender do ponto que está adjacente. A advecção diz que um ponto só depende dele próprio e do que está a montante. Aquilo que entra numa célula é aquilo que vem de trás e aquilo que sai da célula é aquilo que está dentro da célula. Mas, professor, este modelo com a advecção é fiável? Este modelo assim é inviável. Isto nunca daria resultado nenhum. Mas este é o caso em que só há difusão, no caso. Só a advecção, é o caso só a advecção. Pois, só com a advecção este modelo nunca funciona. Então, como é que eu, depois disto, o que é que eu poderia fazer para que o modelo funcionasse? Este modelo, para funcionar, eu teria que ter difusão. Se eu tivesse difusão, se a difusão fosse suficientemente grande para tornar este parênteses positivo, então, nesse caso, este modelo já poderia funcionar. E deve ser o exemplo que eu tenho agora a seguir. Eu não tenho as contas todas feitas. Portanto, eu agora vou. Quais são as condições que eu agora preciso para que este modelo seja estável? Para que este modelo seja estável, eu preciso que aquele coeficiente seja positivo. E, aliás, preciso que os coeficientes sejam todos positivos. Porque se eu aumentar muito a difusão, o que é que pode acontecer? Se aumentar muito a difusão, este coeficiente aqui pode se tornar ele próprio negativo. Então, para que este modelo seja estável, eu preciso que 1 menos μ delta t sobre delta x ao quadrado, preciso que isto seja maior ou igual que zero, e aqui eu tenho 2. E preciso que o parênteses da direita, o delta t, seja maior ou igual que zero. Se eu conseguir garantir estas duas condições, então nesse caso
aquele modelo pode-me dar resultados sensatos. E, pelo menos, acabam-se os números negativos. Então, isto agora, fazendo aqui as contas, e, portanto, não vamos perguntar aqui a fazer as contas, fazendo as contas, chega a estas duas condições. Isto, aliás, o de cima é fácil, é direto, não é? Este aqui é maior que zero se μ delta t sobre delta x ao quadrado for menor ou igual que 0,5. E combinando com o de baixo, fica-me ou a velocidade vezes delta t vezes delta x sobre μ menor ou igual que 2. Portanto, já é uma coisa que já se sabe há décadas. E desde que começava a fazer contas com isto. Mas é uma coisa que aparece em todos os livros sobre métodos numéricos. E ajuda a perceber. Nem sempre aparece bem explicado. Eu, quando estudei isto, depois andei há algum tempo à procura de explicações simples para resultados complexos. Porque, como vos digo, isto. Quando a pessoa começa a perceber as causas dos problemas, depois começa mais facilmente a evitar que elas aconteçam quando está a correr os modelos. Então, porquê que, portanto, nós juntamos difusão, porquê que juntando difusão nós conseguimos que o modelo estabilizasse? Portanto, a advecção, eu disse-vos, quando eu tenho a advecção, a advecção transporta a informação de montante para jusante. E, portanto, a advecção transporta montante para jusante, é um facto, ninguém discute isto, mas porquê que eu, quando junto difusão, porque é que fisicamente eu consigo que o modelo estabilize? Se a advecção continua a transportar montante para jusante, porque é que pus difusão e o modelo estabilizou? Portanto, se o modelo estabilizou, é porque eu agora estou mais perto da verdade. E porque é que eu, ao juntar a difusão, estou mais perto da verdade, apesar da advecção continuar a transportar de montante para jusante? Então, a advecção, portanto, a velocidade que está aqui, neste momento, ela está a transportar o que está nesta zona, nesta face, está a transportar para ali. E, portanto, está a transportar de dentro para fora. E a advecção continua a fazer isso. Mas a difusão, o que é que ela está a fazer? A difusão está aqui a misturar. Então, se a difusão for suficientemente importante, dizendo agora, ok, agora vamos a um caso mais que vocês já viram. Imaginem que têm um rio e têm aqui uma descarga lateral. E tem aqui um escoamento para este lado. Se esta velocidade, esta pluma pode ter várias formas. A pluma que sai daqui pode sair assim, muito junto aqui à margem, ou pode sair mais assim, mas vir assim, ou pode eventualmente fazer assim. São três situações que poderíamos ter. Uma é que ela encosta ali a margem, vai muito juntinho à margem. Outra, ela vem aqui para o meio, mas vira logo para baixo. E a outra, ela vira para trás. Se ela, nestas três condições, onde é que a difusão é mais importante? Na última. Na última. Portanto, na última, a difusão é suficientemente importante para fazer vir contaminação daqui para o montante, apesar do escoamento ser para jusante. E, portanto, a difusão pode ser mais importante que a advecção. E se a difusão for mais importante que a advecção, a difusão consegue fazer a informação vir em contracorrente. Consegue fazer com que a informação se propague contra a corrente.
E nesse caso, a advecção, o que é que vai transportar para baixo? A advecção vai transportar para baixo coisas que a difusão já transportou para cima. E, portanto, a advecção está a transportar para jusante coisas que foram trazidas para montante pela difusão. E é nesse caso que as diferenças centrais podem funcionar. É quando a difusão é suficientemente importante para que a informação se propague contra a própria velocidade. E isso acontece quando? Isso acontece quando esta quantidade é mais pequena que 2. E que quantidade é esta? U vezes Δx sobre a difusividade, uma velocidade vezes um comprimento a dividir por uma difusividade. Para nós, se aquela difusividade fosse a viscosidade, aquilo chamava-se o quê? Em fluidos. O número da Reynolds era o ρ d sobre a viscosidade. O número de Reynolds dava-nos a relação entre a advecção e a difusão. E, portanto, e é por isso que ele se chama, está ali RG, o G de grid, portanto, aquilo é o chamado número de Reynolds da malha. E o número de Reynolds da malha, o número de Reynolds dava-nos a relação entre a advecção e a difusão, ou entre as forças de inércia e as forças viscosas. Portanto, o número de Reynolds mede a relação entre a advecção e a difusão. E, portanto, quando o número de Reynolds é baixo, quer dizer que a difusão é importante. Portanto, nós temos de ter, se tivermos difusão importante, nesse caso, as diferenças centrais podem funcionar. E a outra condição é ter o número, este μ ΔT sobre ΔY ao quadrado, isto é chamado número de difusão. O número de difusão tem de ser mais pequeno do que 2. Do que 0,5, perdão. O número de difusão tem de ser mais pequeno do que 0,5. Porquê? Vamos ver que se o número de difusão for maior que 0,5, eu consigo transferir tudo o que está numa célula para a célula vizinha num intervalo de tempo. Portanto, era uma difusão tão grande que num intervalo de tempo eu transferia tudo por difusão. E então, nesse caso, ou eu transferia mais do que lá estava. E nesse caso eu ia ficar com uma concentração negativa. Portanto, se o número de difusão fosse muito alto, se o número de difusão for muito alto, este coeficiente fica negativo, quer dizer que quando tenho uma concentração mais, se a concentração é mais alta neste ponto do que nos vizinhos, eu vou transferir por difusão material desta célula para aqui e material desta célula para ali. Se o número de difusão for muito alto, eu transfiro tanto material num intervalo de tempo que vou ficar aqui com uma quantidade negativa. Portanto, depois disto tudo, destas 2 semanas, então, porque é que eu nem sempre dei a matéria por esta ordem, mas o ano passado é que comecei a dar por esta ordem. E portanto, partindo de princípios, de coisas que vocês conhecem, nós estou a tentar mostrar-vos que é importante a pessoa voltar atrás e voltar aos princípios básicos e à parte física e à parte da mecânica dos fluidos. Portanto, nós, sabendo que nós queremos, se nós dissermos, eu quero resolver um problema de o que é descrito por uma equação da advecção de difusão, portanto, o dCdt, mais um termo de advecção, mais um termo de difusão, mais esforços menos postos, portanto, eu posso escrever qualquer modelo assim. Eu tenho uma equação diferencial, quero resolver esta equação diferencial, então vou pegar as séries de Taylor e vou obter equações algébricas e, em princípio, daí para a frente seria só contas. Portanto, com o conhecimento que vocês têm, a pessoa percebendo bem o que é que a equação quer dizer ou não percebendo bem, a pessoa soubesse bem as séries de Taylor,
transforma esta equação na equação algébrica e depois seria andar para a frente. Vimos que isso tinha problemas, podia ter problemas de estabilidade, ter problemas de erros, portanto há coisas que há erros que aparecem que a pessoa não consegue perceber com facilidade. Depois vimos que conseguíamos evitar que os erros estavam associados ao sinal dos coeficientes, portanto os coeficientes têm que ser sempre positivos em problemas de advecção e difusão. Os coeficientes dos termos explícitos. Se o modelo fosse implícito, isto já seria um bocadinho diferente, depois eu mostro-vos mais adiante. O número de Courant e o número de difusão, portanto, são dois números que aparecem aqui nas contas e têm importância. Vimos que a difusão numérica é os erros que aparecem e tem a ver com o passo espacial. E depois falámos da propriedade transportiva e no método Apoind. O método Apoind, portanto, é um método que respeita automaticamente a propriedade transportiva, porque só uso, para calcular as derivadas, na advecção, só uso informação que está à montante. Falámos de diferenças centrais, o número de Reynolds da malha, conservação da massa, portanto, somando aquelas linhas aquilo dava sempre 1. Falámos de métodos implícitos e de métodos explícitos, isso logo lá para trás. E, portanto, e mais coisa, menos coisa, isto que aqui está é o que aparece em qualquer livro de métodos numéricos. E, portanto, a pessoa, estas são as palavras-chave, digamos, nos métodos numéricos. Ou às vezes chamada na mecânica dos fluidos computacional, que é uma parte que nós precisamos em modulação ambiental. Isto será isto suficiente para perceber o que estamos a fazer? E eu acho que não. E é bom a pessoa voltar atrás e voltar aos princípios de conservação. Eu, quando fiz a minha tese, há um monte de anos, fui para um grupo que era muito matemático, na Bélgica. E lá tive que fazer estas contas todas com as equações diferenciais, tudo para trás e para a frente, passar do modelo 3D para o modelo 2D, integrando na vertical. Fartei-me de fazer contas com a regra de Leibniz e de estabilidade e tal, e aquilo nunca me convenceu muito. E até que um dia eu resolvi fazer ao contrário. Resolvi fazer ao contrário e fazer. Tudo isto começa nesta equação, é um princípio de conservação. E é aqui que nós começamos. E o que eu tinha aprendido quando era aluno, e é aquilo que nos tenho ensinado em mecânica dos fluidos, é que a pessoa pega no princípio de conservação, começamos por ter uma equação algébrica e depois passamos para uma equação diferencial. Portanto, nós não começamos com uma equação diferencial, nós começamos com o princípio de conservação, depois calculámos fluxos, e no volume fizemos sempre um volume para zero, o delta T para zero, deu uma equação diferencial. E a essa altura achei que estava a ser um bocado estúpido, tinha andado, era como eu andar a fazer um caminho virado para a frente, e depois caminhar o caminho todo, de costas para trás, sujeito a ir me enganando no caminho. E então um dia resolvi começar a fazer isto ao contrário, digamos, eu parto desta equação, e agora eu não tenho que chegar à equação diferencial. Eu chego à equação algébrica, que é aquela que o computador resolve. E se eu fizer isto, eu sei o que é que estou a fazer em cada caso. E isto é o método que nós temos usado aqui no nosso grupo. E o modelo que nós temos usado está todo baseado nesta lógica. E temos obtido bons resultados. E, portanto, em todos os grupos há pessoas. Há estudantes que são melhores, ou são melhores nisto, que são melhores naquilo, mas quando o sistema está bem organizado, toda a gente consegue ir produzindo resultados. E estou sempre a receber pedidos de pessoas que se tenham formado aqui, que querem trabalhar para outros países. Antes de ontem, recebi de um americano não é americano, ele é português, eu já me conhecia, mas é diretor de um grande centro de investigação nos Estados Unidos. E esteve em Inglaterra e andava à procura de uma pessoa. E esteve em Inglaterra e disseram, você fala com o Ramiro, que ele lá é que tem uns estudos muito bons e tal. Mas por acaso não tenho nenhum estudante bom para mandar para lá. Mas, portanto, uma parte fundamental, os estudantes, não sei se são bons ou são maus, mas também é difícil saber o que é que é um estudante mau, ou um engenheiro bom ou um engenheiro mau. O engenheiro bom é o tipo que faz uns projetos bons, não é?
mesmo a pessoa não sabe se ele é bom ou se não é bom, mas o que faz, a pessoa é boa ou má, avaliado pelo produto. E esta, a questão, para a pessoa ter bons resultados, o que é importante é a pessoa perceber mesmo o que é que está a fazer. E eu acho que é isso que normalmente apreciam nas coisas que nós fazemos aqui. Então, como é que este é o princípio de conservação? E então, eu o que tenho que fazer é aquilo que fizemos em fluidos. Portanto, eu pego num volume, eu pego num volume qualquer, e pego num volume qualquer e agora vou aplicar aqui este volume um princípio de conservação. E este volume pode ter qualquer forma. Se for um paralelepípedo, eu vou ficar com coordenadas cartesianas, retilíneas, portanto, se o volume tiver outra forma qualquer, vou ficar com outras coordenadas. E vou aplicar aqui um princípio de conservação. E vou dizer que a taxa de acumulação é igual ao que entra menos o que sai mais o que se produz menos o que se destrói. E o que entra menos o que sai entra por advecção ou por difusão, e o que se produz e o que se destrói depende do que está a acontecer lá dentro. E a taxa de acumulação é o quê? A taxa de acumulação é igual à massa, ou a quantidade que eu vou ter em T mais ΔT, menos a massa que tenho em T sobre ΔT. Isto é a taxa de acumulação. E se eu quiser fazer considerações nenhumas sobre o ΔT, digo que é o limite desta quantidade quando o ΔT tende para zero. E o limite da quantidade quando o ΔT tende para zero é o dm dt. Portanto, o dm dt é a taxa de acumulação. E a taxa de acumulação, e o M, aquele M depende do volume que eu estou a considerar. E é uma coisa que normalmente não nos diz muito a massa. Quando a pessoa ouve falar nas toneladas de CO2 que são lançadas todos os dias para a atmosfera, a pessoa fica arrepiada. Mas, se tivesse que pegar naquelas toneladas todas à mão, ia ser difícil. Mas, o que nos preocupa mesmo não são as toneladas de CO2 que vão para a atmosfera. O que nos preocupa mesmo é o aumento de concentração de CO2 na atmosfera. Portanto, o que nos interessa normalmente não são as quantidades, mas são as concentrações. E eu sei que a massa é igual ao integral do volume da concentração vezes o bimol. Portanto, isto, e então eu agora com a concentração eu lido bem, e portanto se eu quiser a massa, tenho que olhar para um volume, é o meu volume de controle, entro para o meu volume, olho para o meu volume e integro a massa naquele volume. E portanto a taxa de acumulação vai ser o ddt do integral do volume. E agora aquilo é fácil ou difícil de calcular? Bom, depende da concentração e depende da descrição de concentração e depende da forma do volume. Portanto, os integrais, vocês quando tiveram que fazer o cálculo integral, viram que havia integrais fáceis de calcular e integrais difíceis de calcular. Portanto, este integral é facílimo de calcular se a concentração for uniforme no interior do volume. Se a concentração for uniforme no interior do volume, a concentração passa para fora do volume e aquele integral é a concentração vezes o volume. E se este volume for em 100 metros cúbicos, o integral é a concentração vezes 100 metros cúbicos. E nos modelos matemáticos é isso que se faz. O que é que nós fazemos? Escolhemos volumes que sejam suficientemente pequenos para que a concentração seja uniforme no interior do volume. E se a concentração for uniforme no interior do volume, aquele integral é uma conta. E é isso que se faz nos modelos matemáticos.
Portanto, e é aqui que aparece de novo a questão da malha ser fina. Portanto, para que é que eu preciso de uma malha fina? Quando falei das séries Taylor, eu precisava de uma malha fina que era para que o erro de truncatura fosse baixo. Quando eu venho aqui, eu preciso de uma malha fina, porquê? Porque se a minha malha não for fina o suficiente para que o C seja uniforme, então aí eu vou ter dificuldades naquela integral. E, portanto, nem sei bem o que é que eu teria que fazer. E, portanto, o que eu tenho que fazer é uma malha fina. Então, eu tenho o primeiro termo calculado. O dCdt, a taxa de acumulação, seria aquele termo. E agora tenho que calcular o que entra e o que sai. Portanto, os chamados fluxos advectivo e o fluxo difusivo. E o fluxo advectivo, nós vimos em fluidos que era dado por isto. Portanto, o fluxo advectivo, a quantidade que passa, portanto, nem toda a gente está aqui nesta sala a ter fluidos, portanto, então, a massa total, portanto, a massa total é o integral da concentração no volume. Portanto, se eu tiver um volume qualquer, o integral é o somatório, né? Portanto, a massa total é, quando eu digo que é o integral do volume, quer dizer que é o somatório de todos os contributos que estão aqui dentro deste volume. Portanto, eu dividia este volume em quadrados mais pequenos e o integral é um somatório. Portanto, eu podia escrever isto, dizendo que, já agora, para vocês, provavelmente nas universidades já são matemática dos primeiros 2 anos e depois não se usa muito a matemática ao longo do curso. Enfim, nem todas as disciplinas usam aquilo que precisam e fica por aí. Portanto, o integral, não é toda a gente tem presente que o integral é simplesmente uma forma de escrever um somatório. Não é? Portanto, o integral de C vezes o d vol não é mais nada menos do que o somatório de um CK, digamos, se eu dividisse este volume em K volumes mais pequenos, muito pequeninos, montes deles, este integral é nada mais nada menos do que a concentração em cada um desses volumes portanto, de um delta vol K. Portanto, era a cada um destes volumes mais pequeninos e somar isto tudo. Portanto, o integral é um somatório. É uma forma elegante de falar de um somatório, sem ter que explicar quantos volumes é que eu divido, sem ter que explicar nada. Porque o volume é a 0. E depois tem regras para algumas funções, sabe-se quanto é que isto vai dar. E, portanto, aí apareciam os integrais que vocês davam em análise matemática. Portanto, os integrais de análise matemática são aqueles que têm solução analítica, que normalmente existem na natureza em casos particulares. Normalmente na natureza nós não temos solução analítica. E, portanto, agora, os fluxos é a mesma coisa. Portanto, o fluxo passa através de uma superfície. Portanto, se eu abrir aqui esta porta, o fluxo que passa através desta porta, o que é? Portanto, se eu vir esta porta aqui de topo, e se eu tiver aqui uma velocidade, vamos supor que eu tenho aqui uma velocidade de 10 cm por segundo. Se eu tiver uma velocidade de 10 cm por segundo, então em cada segundo há 10 cm de ar que vão passar para ali. Portanto, eu, num período de tempo delta t, eu vou ver vai haver um paralelepípedo de ar que vai passar através desta porta, que vai ter um volume, portanto vai haver aqui um paralelepípedo de ar que passa através da porta, que vai ter um volume que é a velocidade vezes o delta t, portanto isto dá este comprimento, a velocidade vezes o delta t dá este comprimento do paralelepípedo, e a base do paralelepípedo é a área da porta. Portanto, isto é a quantidade de ar que passa através desta porta,
é um paralelepípedo que tem como base a área da porta e como altura a velocidade vezes o ΔT. Se eu pensar na quantidade de ar que passa por unidade de tempo, então eu divido este volume por unidade de tempo pelo tempo, e então por unidade de tempo passa-me a quantidade que passa é um paralelepípedo que tem da altura a velocidade e tem a área da porta como base. E, portanto, a velocidade vezes a área dá-me um volume que passa por unidade de tempo através da porta. E então, se eu quiser saber qual é o material que está a passar, portanto, isto dá-me um volume por unidade de tempo. Se eu quiser saber qual é a massa de qualquer coisa que está a passar por unidade de tempo, então a massa que passa por unidade de tempo, que é o caudal mássico, e o caudal mássico é a massa que passa por unidade de volume, vezes o volume que passa por unidade de tempo. E, portanto, a massa que passa por unidade de tempo, portanto é o meu fluxo de massa, é a massa por unidade de volume vezes o volume por unidade de tempo. Isto aqui conta. E portanto, isto é a concentração vezes o caudal. Portanto, e o caudal é a velocidade vezes a área. E, portanto, isto é o meu fluxo através da porta. Mas como é que isto se pode complicar? Isto pode-se complicar se a velocidade não for perpendicular à porta. Portanto, se a velocidade não for perpendicular à porta, se no caso, portanto este é o caso em que passa o caudal máximo, mas se a velocidade fosse paralela à porta, então o ar passava paralelamente à porta, não havia nada a passar através da porta. E, portanto, nesse caso o caudal seria zero. Então, o que nos interessa, a nós, não é a velocidade do ar, mas é a componente da velocidade do ar perpendicular à porta. Portanto, a componente perpendicular à porta é que faz o ar passar pela porta. É por isso que não é diferente num carro a pessoa tirar o para-brisas da frente ou abrir o vidro de lado. Se abrir o vidro de lado é menos ar do que se eu tirar o para-brisas à frente. Portanto, o para-brisas à frente seria a situação que está aqui. É a quantidade de ar que entra no carro, era a velocidade do carro vezes a área do para-brisas. Quando eu abro o vidro lateral, o ar que vai entrar dentro do carro vai ser vai ser a área do vidro vezes a componente da velocidade ali perpendicular à janela, à porta. E, portanto, a mim o que me interessa é só a componente da velocidade que é perpendicular à área. E a componente da velocidade que é perpendicular à área, a representação é por produto interno. Portanto, o interno dela é a componente da velocidade perpendicular à área. E a velocidade do produto interno dos vetores é, se eu tiver aqui uma velocidade e tiver aqui uma área, esta velocidade tem, então, eu posso compô-la em duas componentes, uma componente paralela a esta velocidade, uma componente paralela a esta área, que estará ao longo de uma linha assim, e uma componente perpendicular a esta área, que estará ao longo de uma linha assim. E, portanto, esta é a velocidade toda, que tem duas componentes, uma paralela à área e outra perpendicular à área. Destas duas, a única que me interessa para calcular o fluxo é a componente perpendicular à área. E, portanto, essa componente é
é um produto interno da velocidade pela normal à área. Então, aquela expressão que ali está para o fluxo advectivo é a expressão mais geral. Funciona com qualquer velocidade, com qualquer área. Ainda há outro aspecto importante ali daquela equação, é que ali aparece o integral. Portanto, e além disso, a velocidade ainda pode variar de ponto para ponto na área. Portanto, a velocidade através desta porta pode não ser uniforme, normalmente não é. E, portanto, eu para calcular o fluxo que passa através da porta, não basta fazer esta contazinha de merceiro. Eu tenho que ir a cada parte da porta e dividir aquela porta em bocadinhos pequeninos e calcular o fluxo através de cada uma daqueles bocadinhos. E assim eu calculo o fluxo que passa. E, então, para eu descrever isto, ou para eu escrever isto, sem ter que fazer muitas considerações, é dizer, eu vou dividir a porta então, nos meus tais tocados e vou somá-los todos. Então, quer dizer, vou fazer um integral da área. E, portanto, a mim interessa em cada ponto a concentração do ponto, a velocidade perpendicular à área e depois vou integrar isto em toda a área. Isto dá-me o meu fluxo. É a definição de fluxo. É uma definição curta, concisa. Quem sabe o que é, sabe o que é. Quem não sabe o que é, não sabe o que é. Mas não ajuda muito a fazer as contas. Então, qual é mesmo a conta que conta é que me dava o mesmo jeito de poder fazer? A conta que me dava o mesmo jeito de poder fazer era esta, a concentração vezes o caudal. Esta era a conta que me dava jeito de fazer. Quando é que eu posso transformar, então, depois disto tudo que eu disse, quando é que eu posso transformar aquele integral que ali está na concentração vezes o caudal? Ou dizendo ainda mais simples do que isso, dizer logo, é a concentração vezes a velocidade vezes a área. Portanto, Na área é muito pequena. quando a área é pequena e a velocidade é perpendicular à área. Portanto, se eu tiver a velocidade perpendicular à área e a área for muito pequena, então pode-me acontecer que eu possa dizer que a concentração é uniforme na área e que a velocidade é uniforme na área. E então isto fica uma conta de merceiro. E é isso que se faz nos modelos matemáticos. Portanto, eu, quando quero calcular o fluxo que passa, o fluxo de sedimentos que passam por baixo da ponte sobre o Tejo, do estuário para o mar, eu, em vez de dizer que a minha área é a área que vai desde a margem norte até à margem sul, e dizer que aquilo é uma única área, então o que eu faço é dividir aquilo numas dezenas de áreas, ou centenas, as que eu puder. E então, em cada uma delas, o computador vai fazer a conta. E, portanto, nós precisamos então portanto, já vimos que eu tenho aqui tenho o tal princípio de conservação, a taxa de acumulação é igual ao que entra menos o que sai, mais o que se produz, menos o que se destrói. Eu vou aplicar o princípio de conservação no meu volume e já sei que a taxa de acumulação vai dar origem a este integral, o fluxo advectivo vai dar origem a este, e o fluxo difusivo, ainda não falámos, mas chegávamos também rapidamente à conclusão que dava este. E, agora, para que isto seja interessante para mim, e para que isto seja interessante para mim, eu tenho que fazer desaparecer os integrais. E para fazer desaparecer os integrais, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer estes volumes muito pequenos. E, portanto, eu, quando quiser estudar o estuário do Tejo, eu vou ter que estudá-lo não como um volume, mas como milhares de volumes. E se eu dividir o estuário do Tejo em milhares de volumes, 10 mil, 50 mil, 100 mil volumes, nesse caso, eu tenho muitos volumes para tratar, mas tenho contas muito simples para fazer em cada um dos volumes. E essa é a base dos modelos matemáticos. Portanto, é eu dividir um sistema muito grande em sistemas muito pequeninos e em cada um deles aplicar, portanto, os princípios físicos são os mesmos em todos, mas eu, quando tenho volumes muito pequenos, todos estes integrais ficam muito fáceis. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer contas para muitos volumes e, portanto, preciso de computadores. E, portanto, os modelos matemáticos
desenvolveram-se quando apareceram os computadores. Apesar do Sr. Richardson ter começado a pensar nisto no princípio do século XX. Portanto, no princípio do século XX, ele começou, houve um indivíduo, ou muita gente pensou nisto, mas ele ficou famoso, tinha um computador humano. Portanto, tinha uma quantidade de gente a fazer contas uns para os outros, e em cada um recebia não sei quanto por cada conta e pagavam uma multa por cada conta errada. Portanto, se a pessoa se enganasse na conta, pagava uma multa. Ok, então, está aqui uma pergunta, é porquê é que é este sinal de menos aqui no termo adectivo? O fluxo adectivo tem aqui este sinal de menos. Então, eu disse-vos que o fluxo é o V interno com N de A. E o produto interno dá-nos a componente da velocidade perpendicular à área. E fiquei por aí. O que é que acontece? Quando tenho qualquer área, tem duas normais, uma para um lado, outra para o outro. Portanto, a área tem duas normais. Esta área aqui tem uma normal para aqui e tem uma normal para o lado de lá. Consoante a normal que eu escolho, assim o sinal vai ser positivo ou negativo, o sinal do produto interno. E lembram-se que há a convenção de que quando eu tenho um volume fechado, que é o volume que me interessa para fazer a taxa de acumulação, eu preciso de um volume fechado. Quando eu tenho um volume fechado, qual é a normal que se utiliza em cada superfície? É interior ou exterior? É exterior. Portanto, a normal é a normal exterior. E, portanto, quando eu faço o produto interno da velocidade pela normal exterior, se eu tiver aqui esta porta, a minha normal é exterior. Se a velocidade interna da normal for positiva, o fluxo entra ou sai? Sai. O fluxo sai. Portanto, se eu quero o que entra menos o que sai, então eu tenho que multiplicar por um sinal menos. O que sai tem que ficar negativo. E, portanto, é por isso que aparece aqui o sinal de menos. Portanto, quando sai é negativo, quando entra é positivo, no que eu escrevi, é o que entra menos o que sai. Então, o que entra, quando qualquer coisa está a entrar, a velocidade interna da normal é negativa, então, para que fique positivo, preciso pôr aqui o sinal de menos. E depois na difusão é a mesma coisa. Ok, então, nós mais uma aula nós damos isto, acabamos estes conceitos de mecânica dos fluidos computacional e depois começamos a falar de casos concretos das fontes, dos poços, de transporte de sedimentos, portanto, coisas ligadas à modulação ambiental propriamente dita. Não tenho mesmo que avançar, porque senão depois tens que colocar na minha apresentação. E tenho isso escrito lá na minha agenda. E não tenho tido tempo, mas ainda ontem vi isso. Hoje vou lançá-las. Tá bom. Tá bom. Ok. Adeus, adeus.